Queridos amigos e amigas, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. É com imensa alegria que nós estamos hoje também participando desta pequena formação bíblica básica. É uma introdução à Sagrada Escritura, né? Mas antes de entrar propriamente no nosso tema de hoje, que é revelação divina, eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas que nos proporcionam essa formação e que não aparecem aqui falando com vocês, que é a nossa equipe de bastidores. Eu quero agradecer aqui ao Rafael, Rafa, que aliás é líder da minha célula, ao Fábio, ao André e as nossas meninas que fazem a pós-produção, que vão fazer depois a produção de todo esse material, que é a Vanessa, a Amanda, a Fabrícia. Então é essa equipe que trabalha nos bastidores e que não aparece, mas que merece nosso aplauso e nossos agradecimentos. Evidentemente também não poderia deixar de agradecer a Deus, que nos dá o dom da vida e que nos dá a iluminação, que nos proporciona essa coragem, esse impulso do Espírito para levar essa breve formação bíblica até vocês. Claro que eu não poderia deixar de esquecer também o nosso querido Padre Luiz Fernando, nosso fundador e moderador, que nos incentiva, que nos impulsiona a fazer esse trabalho. Eu sou o Cristóvão e atualmente estou coordenando a Escola de Formação Integral Permanente Talmidim, né? Junto conosco está lá o André e a Ariane, que também nos auxiliam nessa formação. A Escola Talmidim foi criada pelo Padre Luiz Fernando e nós temos aulas presenciais, funciona nas quartas-feiras, primeira e quarta-feira do mês, né? E agora já está virando tradição, todo mês a Bíblia, nós oferecemos a vocês essa breve formação. Ano passado nós fizemos aqui a nossa formação sobre parábolas, não sei se vocês se lembram, né? E hoje essa formação bíblica básica, né? Mas eu quero contextualizar vocês. No programa primeiro, vocês ouviram o Padre Luiz Fernando nos falar belissimamente sobre a passagem de Timóteo, né? Falando sobre a Sagrada Escritura como educadora para a vida e para a nossa fé, né? Eu digo contextualizar para que quando você, por exemplo, for assistir o próximo programa, que é do diácono Vandercy, né? Pelo qual também nós já agradecemos muito o diácono Vandercy, e depois, na sequência, o Carlinhos, né? Nosso professor Carlinhos, todos exercem seu ministério aqui na Catedral São Dimas, né? Eu gostaria também de situar vocês no terceiro programa, que é o diácono Vandercy. O diácono Vandercy, ele assumiu uma tarefa fenomenal, né? Que é falar desse documento aqui, não é? Verbum Domini, sobre a palavra de Deus na vida da igreja, na vida e na missão da igreja, né? É um documento muito denso, teológico, né? Técnico. Então o diácono Vandercy, ele conseguiu a proeza de traduzir em miúdos esse documento para vocês. E por que nós colocamos esse documento aqui antes de entrar o professor Carlinhos com introdução ao Antigo Testamento e introdução ao Novo Testamento? Porque nós precisamos, primeiramente, antes de adentrar na própria palavra de Deus, entender como que ela foi escrita, em que linguagem ela foi escrita, né? Em que época foi escrita, as metáforas, os tipos de técnicas que foram usadas, inclusive arqueológicas, que foram usadas para que a gente tivesse em mãos aqui a Sagrada Escritura contextualizada, consignada nesses livros aqui, já prontas, traduzidas aqui. Então isso foi um trabalho enorme, né? De vários teólogos, exegetas, para que a gente entenda como foi escrita a palavra de Deus. Então, em 3 programas, o diácono Vandercy vai tratar desse documento. Então, nos próximos programas, você fica atento ao diácono Vandercy, que conseguiu aqui traduzir para vocês aqui esse belíssimo documento e profundo documento para nós entendermos a Sagrada Escritura na vida e na missão da igreja, né? E depois, sim, vem o professor Carlinhos fazendo, primeiramente, uma introdução geral à Sagrada Escritura e depois mais 2 programas de introdução ao Antigo Testamento e introdução ao Novo Testamento, tá bom?
Então, para vocês entenderem o sentido dessa formação, que vai ter 9 programas, né? Mas ela tem essa parte introdutória. Hoje eu vou apenas pincelar sobre revelação divina. O diácono Vandercy vem em seguida tratando desse documento, como interpretar corretamente a Sagrada Escritura, para depois, sim, o professor Carlinhos com 4 programas sobre Antigo e Novo Testamento, tá bom? E hoje eu queria partilhar com vocês, então, uma breve introdução à revelação divina. E eu vou usar como ferramenta de trabalho esta constituição dogmática chamada Dei Verbum, revelação de Deus, palavra de Deus. Gente, esse documento, ele é de uma profundidade muito grande. Ele é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Esta constituição dogmática Dei Verbum, aliás, dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, só temos 2 constituições dogmáticas, a Dei Verbum e a Lumen Gentium, que fala sobre a nossa igreja, né? Então, qual é o peso? Ela é uma constituição dogmática, então é uma verdade de fé, né? Então você pode encontrar a Dei Verbum, ela bonitinha assim, em separado, você vai na livraria, olha, custa R$10, acho que nem isso. Você pode consegui-la também em PDF, pode baixar no computador, em PDF assim, ou para aqueles como eu aqui, que já começou a ler o Concílio Vaticano II há muitos anos atrás, ela está aqui no começo, dentro desse compêndio do Concílio Vaticano II, né? Muito bem, e a importância dessa constituição dogmática é, como o seu próprio nome já diz, uma revelação. Fala sobre a revelação divina. Ora, Deus se revela. E eu quero trabalhar com vocês apenas 2, 3 passagens bíblicas no máximo, né? Mas eu quero ler o primeiro, logo no início da Constituição Dogmática, Dei Verbum, essa belíssima primeira parte. Aprove a Deus. O que é aprove a Deus? Deus teve a iniciativa, ele se agradou, ele deleitou-se na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Mas eu queria ter com vocês esse aprove a Deus, né? Deleitou-se Deus. Então, como é que nós entendemos o conceito de revelação, né? Nós entendemos a nossa teologia, nós entendemos que Deus se revelou de maneira natural e de maneira sobrenatural, né? Como é que nós podemos compreender isso, né? Eu vou partilhar com vocês a passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, porque Deus o revelou com evidência, pois desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Olha que fantástico, né? Nós falamos agora há pouco que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele quis se revelar. Diz alguns teólogos que Deus, ele chegou a um ponto, ele não se conteve de tanto amor, então ele se deixa revelar, se deixa conhecer. Mas na sua belíssima pedagogia, ele se começa a revelar naturalmente. E aqui o São Paulo aos Romanos vai falar que mediante as coisas criadas e perceptíveis à nossa inteligência. Então, através das coisas criadas, nós chegamos ao Criador. Aí a gente entra num conceito também muito bonito para se chegar ao conhecimento de Deus. Deus, ele se deixa conhecer, ele fala, ele se comunica através de causas segundas. Não vamos entrar aqui numa outra visão, que é Deus continua falando, continua se revelando na oração,
na própria palavra escrita ele fala conosco, de maneira muito especial na celebração da Eucaristia, onde tem a palavra e o pão, Jesus Eucarístico, ele fala através dos acontecimentos, na oração pessoal, enfim. Mas, para efeito de compreensão, revelação universal, de maneira natural, como diz São Paulo, de maneira que a nossa inteligência percebe, né? Ele, aliás, dizia Einstein, ao contemplar o universo, ele falava, ao contemplar o universo, ele dizia, impossível olhar esse relógio e não conceber que haja um relojoeiro, né? Então, através das coisas criadas, eu posso chegar ao conhecimento do Criador. Então, Deus fala através da sua criação e de maneira muito especial através da sua criação máxima, perfeita, que somos nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, através da criação, Deus comunica o seu sempre e eterno poder, como diz São Paulo aqui. Mediante a nossa inteligência, eles se tornam visíveis, né? Eu me lembro, quando adolescente, adolescente, jovem, eu dava catequese, né? E uma vez passando na sala de uma das catequistas, ela dando aula para as crianças, tinha lá um vasinho de flor na mesa da catequista, e a catequista falava para as crianças, olha como Deus é bonito. Como assim, né? A florzinha não é Deus, mas ela quis dizer para as crianças que Deus é bom, Deus é bonito porque fez coisas bonitas. Assim também nós, não é? A florzinha não é Deus, mas através daquela flor, através da criação, através da nossa inteligência, contemplando a obra da criação, nós podemos dizer, Deus existe. Impossível isso não ser nada. Impossível não haver uma inteligência superior, que nós chamamos Deus, né? Mas aqui um alerta, muito cuidado, porque às vezes o homem tão vislumbrado com a natureza, ele começa a adorar a própria natureza, ao invés do Criador. Para na criação e não se deixa transportar da criação para o Criador. Aí nós vemos hoje muito paganismo, uma volta ao paganismo com uma outra roupagem. Tudo isso as pessoas não sabem fazer a leitura de que a criação, por mais bela que seja, ela é criação, não é o Criador. Tá certo? Então, São Paulo vai dizer que Deus fala através das coisas criadas. Mas Deus, ele não se deixou apenas, ele não falou somente pela sua obra, pela sua criação. Chegou então um tempo na humanidade em que ele mesmo quis estar conosco. Ele quis estar aqui, ele quis se encarnar e, como diz na bela passagem, ele armou sua tenda entre nós. Ele veio estar conosco e aquilo que é invisível se torna visível na pessoa de Jesus. Então, não somente agora através da natureza, de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. Ele mesmo veio estar conosco. O que diz então Carta aos Hebreus? Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Então, atente para isso. Jesus é o esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser. Olha que fantástico. O Deus invisível, como vai dizer São Paulo mais adiante, que até então a humanidade vinha aqui procurando as apalpadelas através da natureza, da filosofia, enfim, tudo aquilo que a humanidade vinha procurando, né, a saber que Deus é esse, quem é Deus, esse Deus se revela na pessoa de Jesus. Que coisa, né? Você já parou para pensar nisso, né? Que a invisibilidade de Deus se torna visível na pessoa de Jesus. E registra, muitas vezes e de diversos modos, Deus falou
pelos profetas e ao longo da humanidade, né? Respeitando uma pedagogia divina e a sensibilidade do ser humano. Então, Deus, o grande pedagogo, veio falando aos poucos para a humanidade. Mas o seu amor tão grande, tão perfeito, que ele mesmo se deixou ver, se deixou apalpar, quis ser um de nós na pessoa de Jesus. Maravilhoso, fantástico isso, né? Então, e a palavra de Deus fala claramente, eu repito, que Jesus é o esplendor, o reflexo, a imagem. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar, porque é invisível, Deus se faz visível na pessoa de Jesus. Então, isso a nossa teologia, a igreja, chama de revelação sobrenatural. Não apenas através da natureza, mas Deus se revela sobrenaturalmente. Ele mesmo, além da natureza, Ele mesmo se faz presente no nosso meio. Me recordo aqui da carta do Evangelho de São João, quando Tomé, e junto com os seus discípulos, começa a perguntar para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai e nós vamos crer. E a pergunta de Jesus, muito certeira, a resposta de Jesus, né? Como assim, Felipe? Como assim, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou com vocês e vocês me perguntam, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Olha só que belíssima sequência de revelação natural. Fomos criados à imagem de Deus, toda a obra da criação, contemplamos a obra de Deus. Em Jesus Cristo, a imagem e semelhança do Pai, reflexo. O que é reflexo? Você olha no espelho, você vê você mesmo. Então, quem olha Jesus é a imagem, o reflexo de Deus, visível no nosso meio. E Jesus vai falar, Felipe, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, de maneira muito ampla, sem adentrar muito no conceito de revelação, fica essa breve introdução, essa pincelada. Então, guardem com vocês. Deus se revela de maneira natural, através das coisas criadas, muito especialmente através de nós, criados à sua imagem e semelhança. E de maneira sobrenatural na pessoa de Jesus. Quem vê Jesus, vê Deus. Então, em Jesus está a perfeita revelação de Deus. Para encerrar, eu queria deixar aqui um exemplo da importância de nós lermos a Sagrada Escritura. Não lermos a palavra de Deus fora do contexto em que ela foi escrita, né? É importante estudarmos a palavra de Deus, a sua linguagem, o seu tempo, né? A sua história, em que época ela foi escrita, para nós não descontextualizarmos a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo. Esse dia eu estava assistindo um filme de faroeste e a cena era de um lugar onde teve lá um confronto entre colonizadores numa área indígena, mais soldados mortos pelo chão, carroças de colonos reviradas, índios mortos, uma cena bem assim triste, né? Teve ali um confronto entre os americanos que estavam invadindo a terra dos Apaches e os Apaches defendendo a sua terra. Mas curioso é que depois de toda aquela guerra, depois daquela cena trágica, aparece um índio, pai com o seu filho. Eles começam a olhar, os dois andando, vendo a situação, e nisso o Apache filho, ele acha uma Bíblia. E ele pergunta para o pai, pai, o que é isso? O que é isso? E o pai pega o livro da mão do menino e fala, eu conheço esse livro. Esse é o livro do Deus deles, do Deus dos cristãos. Aqui fala que quando o Deus deles, fica muito bravo, ele manda inundar a terra e transforma em sal os homens de uma cidade. Melhor enterrar esse livro. Enterra o livro, né? Então, o que isso quer dizer é que aqueles indígenas
alguém falou para eles, alguém contou que o nosso Deus, falando obviamente do dilúvio e da passagem lá da história de Ló, né? Que não pôde olhar para trás, transformou em sal as pessoas que olharam para trás. Uma passagem fora do contexto, que serviu para aquele indígena, inocentemente, não querer a Sagrada Escritura e enterrá-la, né? Assim também nós devemos ler a palavra de Deus dentro do seu contexto histórico, dentro de um estudo da palavra de Deus, junto com a igreja, para nós não incorrermos em erros. Olha, e passagens fora do contexto, textos fora do contexto não faltam para a história, a nossa história, registrar fatos tristes. Olha, por exemplo, hoje existem, infelizmente, denominações que não fazem transfusão de sangue porque um terço foi tirado do contexto. Nós guardamos o domingo, a maioria dos cristãos guardam. Existem algumas denominações de origem cristã que não, ainda guardam o sábado, quer dizer, importaram o conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E assim, quantas e quantas outras passagens tiradas fora do contexto, não é? E que interpretaram erroneamente a palavra de Deus e incorre em muitas heresias, né? Então, com mensagem final, eu queria dizer para vocês que é importante conhecer a palavra de Deus, mas tão importante quanto é também ler a palavra de Deus com a igreja. Com a igreja. A igreja tem 2000 anos de experiência. Ela, a nossa igreja que consignou todos aqueles livros, e tinham muitos livros tidos como sagrados. A igreja que consignou, ela que, inspirada pelo Espírito Santo, fez com que chegasse até nós todos esses livros contidos aqui, que nós chamamos Bíblia. Então, ao longo dessa formação bíblica básica, aproveite bastante, mas procure observar isso especialmente. Ler a Sagrada Escritura com a igreja. Um grande abraço a todos, um bom curso.